Bom dia, internautas do Itapetinga Repórter. A política de Catiba hoje, eu diria que está muito aquecida. Temos 3 pré-candidatos, né, a prefeito, Luiz Miranda de Oliveira pelo Partido Progressista, e temos Júnior Mendes pelo PDT e temos Omar pelo PMDB, que é o atual prefeito e pré-candidato à reeleição. Eu, como pré-candidato a vereador, Nildo Mendes, eu tenho acompanhado, inclusive, algumas matérias no site Itapetinga Repórter e até mesmo na Rádio Jornal, e confesso que eu fico tanto quanto decepcionado pela postura de alguns dos pré-candidatos, para ser mais preciso, Júnior Mendes e até mesmo Omar Barbosa. Porque, olha, em Catiba hoje temos diversos temas centrais que precisam ser resolvidos, temos alguns impasses que a população carece que seja resolvida, e hoje eu vejo que está havendo uma rivalidade política muito grande e esses temas não têm sido discutidos. Por exemplo, uma coisa que eu tenho defendido bastante é a questão da divisão territorial, né? No município de Catiba, Catiba perdeu muitos territórios e ganhou São José. Eu até não gostaria de dizer que eu não tenho nada contra o distrito de São José, inclusive fui muito bem recebido. Gostaria até de aproveitar aqui o espaço e mandar um abraço ao povo de São José, mas eu gostaria que se fosse feito justiça, né? Eu, como pré-candidato a vereador, eu defendo essa questão, que a justiça seja feita, porque grande parte do povo de São José não ficou satisfeita com essa mudança, porque ela não teve o seu direito constitucional respeitado. Eu tive visitando algumas residências, conversado com algumas pessoas, e lá o que a gente pode perceber que a insatisfação é tanto quanto a do povo de Catiba também, né, com essa divisão territorial. Então esse é um tema que eu considero central para essas eleições, né, que os candidatos, eu gostaria de ouvir propostas, eu gostaria de ouvir diretrizes no sentido de resolver esse impasse, que é um impasse que tem mexido muito com o povo de Catiba, com a história do povo de Catiba. Tem outra questão também, que é a questão da economia. A economia de Catiba, ela hoje se encontra baseada em 2 fontes de rendas principais, que é a prefeitura e a Azaleia. E a prefeitura não tem a capacidade de gerar emprego para todas as pessoas, toda a demanda, a oferta de mão de obra que tem em Catiba. Então o que acontece? Isso gera uma oneração muito grande aos cofres da prefeitura, e isso naturalmente falta dinheiro para executar algumas outras obras tão necessárias, né? Então eu gostaria também de ouvir propostas dos pré-candidatos a prefeitos, né, e também vereadores. Eu tenho as minhas propostas nesse sentido, mas eu gostaria de ouvir que esses temas também elas viessem para o dia a dia da política. Por exemplo, Catiba hoje na área da economia, olha para você ver, nós temos um desequilíbrio imenso na relação comercial com Vitória da Conquista, que é nosso principal parceiro comercial. Cerca de 80 a 90% de tudo que nós consumimos vem de Vitória da Conquista. E em contrapartida nós não produzimos nada, há um desequilíbrio muito grande nessa balança comercial, nesse intercâmbio comercial. Então eu defendo, por exemplo, uma proposta que tem que se desenvolver a economia de Catiba. Não é possível que todas as cidades circunvizinhas, Itapetinga se desenvolveu muito bem, Vitória da Conquista se desenvolveu muito bem, Barra do Choça se desenvolveu muito bem e Catiba não se desenvolve economicamente. Então nós temos hoje diversos fatos para serem discutidos e esses fatos não estão sendo levados para a política. Um outro tema também que assim, eu particularmente fiquei muito decepcionado, foi na questão decepcionado, e isso me motiva a cada dia mais militar pelo Partido Progressista e levantar essa bandeira, que é a bandeira dos professores de Catiba. Catiba tem uma dificuldade muito grande de logística para ter acesso às universidades, né? E mesmo assim, muitos professores de lá de Catiba saiu com toda essa dificuldade, veio até Itapetinga.
conseguiu uma formação superior, levou de volta para Catiba esse conhecimento para o povo de Catiba, para os filhos de Catiba, sem ser remunerado financeiramente. E, em contrapartida, o atual prefeito, infelizmente, demitiu esses professores. Então, eu defendo, por exemplo, que esses professores devem ser valorizados. Catiba precisa ter um plano de carreira para os professores. O professor que busca uma graduação, que busca um conhecimento superior, um nível superior, uma formação superior, ele precisa ser reconhecido e valorizado. E até mesmo para que sirva de estímulo, para que outras pessoas também consigam e busquem uma formação. Enfim, tem uma questão do cemitério de Catiba, que hoje é lamentável a situação, é vexatória. É uma situação que todo o povo de Catiba utiliza o cemitério. Ninguém quer utilizar naturalmente, mas inevitavelmente para sepultar um parente, um amigo. E se você for hoje lá verificar a situação do cemitério, é lamentável, é triste. Você olha, o acesso é horrível, tem uma cerca que impede o acesso livre ao cemitério. Se for sepultar alguém à noite, não tem iluminação. Então esse também é um outro tema que precisa ser trazido para a política, precisa aparecer proposta para solucionar esse impasse, né? Então é uma série de questões que precisa ser discutida, e hoje lamentavelmente há uma rivalidade política muito grande. Pouco se ouve falar em propostas, basicamente se ouve muito falar mal de fulano, fulano é corrupto, fulano é isso, fulano é perseguidor. Claro, as verdades têm que ser ditas, mas também precisamos ouvir propostas para solucionar os problemas do povo de Catiba. Esses problemas não podem ficar fora agora, nessa época de política, que é um ano para discutirmos isso e solucionarmos. Muito bem, Ney. Você é um jovem que gosta muito de política, entende de política e, acima de tudo, é um jovem sincero, é um jovem honesto que tem feito um excelente trabalho em Catiba. Responda o que você quiser, fique à vontade. Mas me diga uma coisa, na sua opinião, como morador de Catiba, como conhecedor dos problemas dos moradores do município de Catiba, você acha que um indivíduo, uma pessoa que é acusada ou já foi acusada de receber propina, seja a pessoa indicada, a pessoa certa para comandar aquele município? Olha, naturalmente não. Eu venho de família humilde, né? Família trabalhadora, morei na zona rural, trabalhei na zona rural, e meus pais sempre me passaram os valores, né? Que nós devemos ser pessoas honestas, devemos praticar a honestidade em todos os sentidos. Então eu me considero uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa honrada, e eu penso que essa deveria ser a postura de todas as pessoas, agir com honestidade, com transparência, com seriedade. Então, pessoas honestas normalmente apoiam pessoas honestas. Ô Ney, como está o caso da divisão de território? Houve alguma audiência? Como é que está aquela história? Olha, houve sim ontem, no dia 11, né, do 6, houve uma reunião em Vitória da Conquista com o procurador Mário Medeiros e a juíza de Barra do Choça, Planalto Catiba, o juiz de Nova Canaã e o juiz de Itambé. E juntos eles decidiram, em comum acordo, passar uma recomendação para que os prefeitos de imediato assumam as regiões que estão em litígio até que o processo seja tramitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque já encaminhamos todas as papeladas necessárias, né? Essa lei já foi constatada que realmente ela é inconstitucional, porém para todos os efeitos ela está em vigor, e só quem pode derrubar essa lei é o Supremo Tribunal. Porém, algumas regiões se encontram hoje em estado de calamidade pública. A região do Balancinha, por exemplo, Mimosa, a região do Jacite de Alagoinha se encontra em estado de calamidade pública, porque o prefeito, nem o de Planalto deu suporte e o de Catiba também não deu suporte. Curiosamente, o prefeito de Planalto assinou um termo de ajuste com o prefeito de Catiba,
assumindo a região de Jacinto e Alagoinha. Quando ele foi notificado pelo procurador do Ministério Público Federal, ele disse que não iria assumir o Jacinto e Alagoinha, não ia distribuir, gastar o recurso que ele recebe. Então é um fato que causa estranheza. Inclusive eu peço a ter um pouco mais de firmeza do Ministério Público Federal nesse sentido, porque já houve uma recomendação ao prefeito de Planalto e ele não assumiu a região e nem desfez o termo de ajuste, porque olha para você ver a incoerência. Ele disse que não tem condição de assumir a região de Jacinto e de Alagoinha. Também não procura o prefeito de Catiba para desfazer o acordo que eles fizeram. Então eu penso que a Procuradoria, juntamente com o juiz, eles obriguem a eles tomarem uma posição, porque o que não pode acontecer é a região ficar no estado que se encontra hoje, que no meu entendimento está em estado de calamidade pública. Falta saúde, falta educação, falta infraestrutura, enfim, falta praticamente tudo. Infelizmente o povo, os moradores que acabam sofrendo com isso. Ney, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista ao site Tapetinga Repórter. Eu gostaria que você ficasse à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa. Lembrando que este site, este veículo de comunicação está aberto para toda a comunidade de Catiba. É só nos procurar o que está acontecendo no município. Você quer reivindicar, quer corrigir alguma informação, pode manter contato com a gente, porque é um site democrático, é um site do povo, não só do povo de Catiba, como do povo de Tapetinga, do povo de toda a nossa região. A mensagem que eu gostaria de deixar para os meus irmãos de Catiba e de São José do Colônia e todas as regiões, zona rural, Jacinto, Alagoinha, Serra Pelada, enfim, Mimosa, é que é o seguinte: esse é um ano de nós pararmos e analisarmos tudo o que aconteceu no nosso município até hoje. Então essa é uma oportunidade da gente investigar o histórico de cada pré-candidato e possivelmente candidato após as convenções, para que a gente não possa mais passar 4 anos nos arrependendo de um voto dado errado. Então essa é uma oportunidade única da gente parar, analisar, refletir, ouvir as propostas e votar com consciência, votar com alegria, com firmeza, tendo a segurança de que alguma coisa será feita. Eu, por exemplo, eu quero muito trabalhar nesse ano eleitoral. Eu quero ir às ruas, eu quero conversar com as pessoas, eu quero debater, eu quero dialogar, eu quero ouvir propostas, eu quero falar de propostas, eu quero expor as minhas propostas também, as minhas ideias, porque o que eu penso é o seguinte: todas as cidades em volta de Catiba se desenvolveram porque evoluíram politicamente. Catiba infelizmente não. Catiba fica numa política redundante, onde um candidato fica atacando o outro e não se fala em resolver os problemas centrais da nossa cidade. Então a mensagem que eu passo para o caro telespectador do site é que esse é um ano de nós discutirmos e propormos soluções. Basta, vamos dar um basta em política suja, vamos dar um basta nessa política que fica denegrindo a imagem das pessoas, vamos tratar com seriedade, vamos tratar com honestidade, vamos tratar dos problemas do povo de Catiba, que hoje é saúde, educação, infraestrutura, e isso que eu gostaria de fazer. E gostaria não, estou fazendo e vou continuar fazendo. Vou às ruas, eu vou discutir, eu vou entrar de casa em casa, eu vou olhar nos olhos das pessoas, porque olhando nos olhos as pessoas veem quem estão falando a verdade. Então eu quero olhar nos olhos e dizer com seriedade e com firmeza: não tenho medo de repressão alguma, não tenho medo de candidato nenhum. Para mim não adianta se fulano está melhor na pesquisa, Beltrano. Eu acredito muito nas minhas convicções e eu vou à rua defender meu povo, defender minha comunidade, defender minha cidade. Muito obrigado. Muito bem, Tapetinga Repórter tem as notícias que você precisa saber.